do Chile por 4-2 e 3 jogadores expulsos. Rodrigo Bueno falou que a arbitragem errou, que não tinha toda essa razão e que só concordou com uma expulsão. Então eu começo com você, Bueno. Exatamente, as estatísticas são impressionantes. O São Paulo, pelos dados da Conmebol, fez 10 faltas. Certo. 10 faltas. O São Paulo saiu no total com 8 cartões amarelos e 3 vermelhos. Explica essa matemática. Então, para explicar isso é difícil, né? Eu não sou um comentarista tão diferenciado para tentar explicar isso. Bom, basicamente, a arbitragem foi desastrosa. A expulsão do Rodrigo Nestor com o VAR, ela é perfeitamente compreendida, porque ele atinge com a sola, a canela do adversário estava no chão. Não teve intenção, não foi com tanta força, mas pisou a imagem e mostrou cartão vermelho, ok. Esse foi o segundo vermelho do São Paulo. Certo. O Igor Vinícius, que num gramado bom já não joga tão bem, no gramado horroroso, além do árbitro, o adversário do São Paulo também foi o gramado pavoroso do São Carlos de Apoquindo, lá, o campo da Católica. O Igor Vinícius tomou o primeiro cartão amarelo altamente discutível. 26 minutos do segundo tempo. Já foi assim, encostão no peito e o jogador cai com a mão na cara. Certo. Tipo Rivaldo, já que estamos na época de celebrar os 20 anos do Penta, uma cena tipo Rivaldo com a Turquia ali, tipo, mão no peito e cai com a mão na cara. Tá bom, ele tomou um amarelo. O segundo amarelo foi mais ou menos assim, foi mão no peito de novo, né? A infantilidade dele, né? Pra que vai fazer isso? E aí você pode até discutir se o Rogério Ceni não deveria ter substituído o Igor Vinícius, que já não tem a cabeça muito no lugar, já estava amarelado, né? Mas tudo bem, né? Não teve essa precaução, a expulsão foi injusta. A do Calleri, então, o Calleri, a gente sabe o que ele briga, o que ele luta. Ele fez, acho que, o gol mais bonito da era Rogério Ceni como técnico. Depois essa pessoa pode acompanhar, bacana. O Vitor Birner a jogada acha que é o jogo mais bonito da história do São Paulo. Não, mas é porque o começo da jogada... Ele comentou. O gol é espetacular. O São Paulo já estava com... O gol é espetacular. O São Paulo já estava com 1 a menos. A Católica já estava com 12, contando com o juiz uruguaio. O Patrick descola uma jogada lá com caneta, com toque de letra, aí tem os 3 gestos técnicos são muito bonitos. E no lado do campo mais terrível, né? Você olha aquele campo e fala, é impossível jogar futebol nesse campo. É importante falar isso. O Patrick consegue fazer essa jogada, né? Ela vai pra área, tem a assistência e vem o chute do Calleri de primeira, uma chapada. Você fala, pô, nesse campo é impossível alguém realizar alguma coisa dessa, né? Então o São Paulo lutou contra um árbitro que olha pouquíssimas, dessas que a gente vê, poucas vezes na Libertadores, que a gente lembra, essa arbitragem é suspeita. Eu lembro a final da Supercopa que o São Paulo foi operado pelo River Plate. O São Paulo perdeu o título lá, o São Paulo chegou, não sei como naquela final, jogou contra o River já tinha montado todo o título, era o Salas, né? Esse é o jogo que o Rogério não pôde jogar, né? Esse é o jogo. O pessoal lembra do Robaldo Aquino, o Baldo Aquino, do jogo do Palmeiras com Boca. Sim. Ele que apitou essa final. Sim. Nossa, e foi uma operação assim, expulsando o jogador do São Paulo, dando peso. Voltar pênalti. Nossa, mas quem não viu, assista o VT desse jogo na Argentina. Foi 0-0 no Morumbi, 2-1 pro River lá. Teve um jogo em 94 do São Paulo contra o Colo-Colo no Chile, que o juiz deu 3 pênaltis pro Colo-Colo. Mas eu acho que nem nesses 2 jogos teve lances tão assim. Antes do primeiro pênalti, o juiz deu um pênalti pro São Paulo. São Paulo abre o placar com o gol do Reinaldo. Sim, teve um pênalti, que você pode muito bem marcar pelo VAR hoje, e nessa fase tem VAR, no Luciano. Ele manda seguir. O Miranda perde o gol, mas o Luciano é derrubado. Então eu tô citando aqui, especialmente nos lances das expulsões, um jogo que virou 3-0 e que só um time jogou, o árbitro simplesmente conseguiu dar uma emoção pro jogo com 6 minutos de acréscimo. O São Paulo já tava temendo ter expulso para perder o jogo por WO, por falta de jogadores, né? No segundo tempo já tem o primeiro gol da Universidade Católica, aí fica aquele 3-1, né? E no comecinho do segundo tempo. E a Católica fez uma pressão, mas você vê um time ficar com 10, ficar com 9, ficar com 8, expulsando gente do banco. Quando faz o 4º gol, o São Paulo já tinha um jogador a menos. E ainda 6 minutos de acréscimo. E tal. O Isla, esse flamenguista, deu uma colaboração pro São Paulo. Fazendo a sua estreia. Fazendo a estreia. Mas deu uma assistência. Dá assistência pro São Paulo fazer. Então foi um jogo absolutamente... Eu tava vendo aqui as estatísticas, né? A última vez que o São Paulo teve 3 expulsos num jogo foi foi no Brasileiro em 2009. O jogo contra o Grêmio. Né? Então, é o tipo de jogo, desses jogos pra sempre, né? Que o pessoal vai ficar lembrando com todas as estatísticas. Vamos olhar aqui o nome do árbitro. Vai ficar para sempre na história. Vai ficar para sempre na história. São Paulo. E é o seguinte, o São Paulo não vai ter esses 3 jogadores na partida da volta. O São Paulo construiu uma boa vantagem.
Se alguém tivesse que assinar antes, você vai para o Chile, vai pegar a Católica, faz 4-2, você assina aqui, assina. Só que São Paulo vai jogar, né? O Birner pode festejar, né? Que agora Caleri, Nestor e Igor Vinícius vão se poupar para a partida seguinte do São Paulo no Brasileiro. E o Luciano voltando a marcar também, fazia quase 2 meses que o Sim, Luciano sim. Primeiro eu quero fazer uma correção, Marcela, porque eu dei uma informação equivocada aqui na segunda-feira, erro meu. Certo. Tá? Certo. Eu disse que o São Paulo aprovou um empréstimo feito pela diretoria sem que o Conselho soubesse a taxa de juros e sabia. O presidente de São Paulo ficou bravo comigo, então eu acho que eu tenho que fazer a correção aqui. Tá? O Conselho sabia, o que eu tinha lido e ele muito rápido, e aí o erro é meu, de qualquer maneira, que tinha que passar pelo Conselho antes de pedir, mas de qualquer maneira eu dei informação aqui equivocada, é isso que importa. E uma outra coisa que eu também, porque eu senti nessa discussão que eu tive com essas reclamações, é que parece que alguns dirigentes de São Paulo acham que eu tenho uma coisa pessoal contra eles, não é pessoal. Não é pessoal. As críticas que eu faço, a gente fez bastante contra o Flamengo também aqui, por exemplo, ontem, né? Por causa da forma como foi conduzida a questão do Andrés, mas de qualquer maneira, além de fazer no anterior, para mim a questão é que eu não acredito mais no modelo administrativo do São Paulo. Eu não acredito no modelo. Eu não acredito no modelo com 2/3 de conselheiros vitalícios, elegendo o presidente e tal. Quer dizer que o modelo associativo não pode ter uma administração? Pode, olha o Palmeiras. Pode ter uma boa administração, mas eu acho que no longo prazo, né? Eu sou totalmente favorável, o presidente do São Paulo sabe disso, ele me escreveu sobre esse assunto. Eu sou favorável à SAF. Então, a minha questão não é quem dirige o São Paulo hoje. Minha questão é o modelo, tá? Até sei que Júlio Casares, inclusive, é um cara competente e ele me informou que contratou pessoas para analisar a possibilidade de uma SAF. Foi a melhor coisa para mim da nossa conversa, que para mim dá uma perspectiva interessante para o São Paulo. Voltando ao jogo de hoje... Feito o registro. Feito o registro, que era essencial, tá? O árbitro é o uruguaio Christian Ferreira. Isso aí vai virar. Eu acho que a expulsão do Igor, você tem que olhar e tentar entender o cartão. Não entendo. É muito mais o jogador adversário indo na direção do lateral, do ala hoje, no caso, do que ele tentando fazer uma falta ou parando a jogada de propósito. Ele recebe 2 amarelos, certo? Sim. Ele não é expulso direto, ele recebe um logo no começo do jogo. Mas eu discordo e depois completamente. no segundo tempo. Porque quando você já ocupou o espaço e o cara vai na sua direção, você não é obrigado a sair da frente. Se o jogador busca o espaço do lado, você para na frente, aí, obviamente, amarelo, não vou discutir. Perfeito. O lance do Nestor, o Nestor tomou uma pegada antes, tomou um pisão antes. E ele entra ali de maneira exagerada, acho que para mim... não sei se teve intenção, não teve intenção, mas como disse o Bubu, concordo, vendo o VAR, cabe o cartão vermelho, para mim, não vou discutir. Tá. E o lance do Caleri? Segundo amarelo também. Bem-vindo ao Neofutebol. Essa coisinha, encostou é cartão. Eu acho que a arbitragem, se a gente for olhar na Libertadores e na Sul-Americana, foi muito rigorosa nesse mata-mata no início. Eu não sei se é uma orientação da Conmebol. Vamos ver quais são os critérios a serem utilizados nos demais jogos. Não é uma arbitragem que permite mais contato, porque o jogo na Sul-Americana, o jogo de campeonatos sul-americanos, geralmente eles são pegados e quando o árbitro é correto, ele marca a falta quando há um exagero grande de cartão, ele dá cartão, ou quando há deslealdade. Eu não vi nenhum deles, tá? Eu acho que são lances pegados que são características de campeonatos sul-americanos. E se você faz essa alteração de critérios, e eu estou falando não só do jogo de São Paulo, como de jogos da Libertadores, alguns pênaltis que foram dados, alguns cartões foram mostrados, você tem que avisar os jogadores. Então, se por acaso a Conmebol avisou, peço desculpas, mas a gente não recebeu nenhuma informação nesse sentido. De qualquer forma, eu acho que é um senhor resultado para o São Paulo. Eu imaginava que o São Paulo entraria com time reserva hoje, porque o Rogério disse que priorizava o brasileiro, porque o brasileiro não dá para brincar com o brasileiro. Ele vai ter mais para frente, tem que administrar desde já um jogo contra o Palmeiras. É um clássico para o São Paulo passar do Palmeiras numa Copa do Brasil. Nesse momento do Palmeiras, já valeria muito se não fosse esse momento. Nesse momento seria uma coisa gigantesca, até porque o jogo é no Allianz Parque e ele sabe que tem um adversário mais bem preparado, com mais elenco e tudo mais. E não dá para abrir mão, não dá para pensar em descansar ninguém no jogo contra o Palmeiras. Para o Palmeiras, a Copa do Brasil, São Paulo ganhar lá na frente. São Paulo não é um dos favoritos, mas mata-mata dá para pensar em ganhar o campeonato, ficaria gigante. Então a tendência ele que poupasse hoje. Ele entrou com o time principal e eu acho que o São Paulo fez um jogo
muito bom no gramado esburacado ali, fazendo uma marcação à frente muito interessante. Cometeu alguns erros de marcação pelo lado que geraram gols, não pode tomar um gol tão rápido no segundo tempo, mas é uma partida muito boa. Eu repito, o Rogério tem acertado muito mais do que tem se equivocado no treinamento do São Paulo. E em todo o planejamento do São Paulo na temporada feito pelo Rogério, ele tem muito mais acertos do que erros. E eu não teria nenhum problema em criticar o Rogério, porque critiquei bastante na outra passagem. Ele me parece um técnico muito mais maduro, muito mais claro nas entrevistas com o torcedor, colocando o torcedor que quer ouvir, obviamente, com os pés no chão, dando as possibilidades do São Paulo. A prioridade do São Paulo hoje tem que ser diminuir sua dívida, né? Eu acho que essa é a grande questão da gestão do São Paulo hoje, não é ganhar campeonatos, isso não pode ser exigido, mas a partir do momento que você disputa, o torcedor quer ganhar, e acho que tem que ganhar dos times que são piores. Você chega no mata-mata contra o Palmeiras, você consegue o resultado, o São Paulo faz uma partida extremamente digna, inclusive fez também no Campeonato Brasileiro na segunda-feira, uma partida extremamente digna no primeiro tempo, não merecia as críticas que mereceu, tomando a virada por 2-1. Fez uma outra senhora partida no jogo da Copa do Brasil e sai de Santiago de uma equipe que veio da Libertadores, Sim. que estava no grupo do Flamengo, quer dizer, não é uma grande equipe, não faz o senhor campeonato, não vai também no Campeonato Nacional, mas é um jogo fora do time do São Paulo que oscila, sai com o senhor resultado. E aí, eu acho que o Rogério pode pensar de alguma forma, mesmo sendo arriscado, em administrar isso mais para frente, porque no planejamento do São Paulo, parece, posso estar equivocado, que a Copa Sul-Americana é o terceiro campeonato de importância. Não. No planejamento do São Paulo, estava o São Paulo, pro orçamento... Do orçamento. É ganhar a Sul-Americana. O São Paulo fez o básico, que era chegar na final do Paulista. Na Copa do Brasil, eu imagino que seja quartas de final. Mas o São Paulo colocou... Tudo bem. Esportivamente. O título da Sul-Americana. E aí, eu acho que essa arbitragem... E quarta de final da Copa do Brasil, não então, era isso? Já que você falou da diretoria, eu acho que a diretoria, apesar da vitória do São Paulo, e o São Paulo tem encaminhado a classificação, embora vai jogar dizimado na volta, o São Paulo tem que se mostrar presente na Conmebol. A gente sabe como é que funciona a questão de bastidores. Há um domínio absurdo, avassalador do futebol brasileiro nos últimos anos. 2 finais de Libertadores seguidas. A final da Sul-Americana na edição passada foi brasileira. Então talvez não seja bem interessante de novo ter outra final brasileira. Pode ter um São Paulo e Santos na final. Muito possivelmente vai ter São Paulo e Ceará na próxima fase. Ceará no caminho. O Ceará decidido em casa, né? Tendo esse jogo, porque é o único time que tem uma campanha melhor que o São Paulo. Mas eu quero dizer com isso... A campanha do Ceará é de 100%. O São Paulo, que em outros tempos tinha muita força, presença em bastidores da Conmebol, né? Diante de uma atuação como essa, não é por conta da vitória que o São Paulo tem que relaxar. Ô Pedro, então tirando o Christian Ferreira, eu tô colocando o nome Christian Ferreira para todo mundo decorar. Christian Ferreira, colocou, né? Vai anotando o Christian Ferreira aí, que é a arbitragem do jogo do São Paulo hoje contra a Universidade Católica. 4-2, tá resolvido? E aí o Rogério Ceni já pode pensar em poupar nessa partida de volta? Eu acho delicado poupar. Eu acho que o São Paulo tem uma mira esportiva no mata-mata, nas Copas. Acho que talvez... Por tudo que você falou da oscilação, o Campeonato Brasileiro não é algo que se apresente. São Paulo é grande, São Paulo é enorme. Então, se ele quer mirar alguma coisa, acho que não dá para negociar muito. É um mata-mata, é uma Católica fragilizada, a meu ver, o pior time do grupo do Flamengo. Se a gente quiser até analisar o jogo e falar da arbitragem muito ruim, do time muito ruim, do campo muito ruim, tudo bem. Só que aí tem que olhar para o outro lado, desse São Paulo. Com todos esses debates necessários, foi um São Paulo interessantíssimo no primeiro tempo. Que foi um São Paulo que aproveitou com muita qualidade quando a bola se ofereceu. Mas o Isla escorregou, o campo é ruim. São Paulo finalizou, São Paulo estava pressionando. Mas teve um pênalti ali, falha da defesa da Católica. São Paulo converteu. A defesa da Católica aberta, muito mal, mais uma vez, defende muito mal esse time. São Paulo converteu. O lance que você cita do gol é um primor. São 3 gestos técnicos assim. O quarto gol do São Paulo. É uma pressão. O Patrick dá uma caneta ali de letra. A bola é cruzada. Mas está crescendo o Patrick, ainda bem, porque tecnicamente ele e o Sara são os melhores jogadores do elenco. O Gabriel Neves cresceu, mais uma parte dessa para o Gabriel Neves. Aquele toque de letra? É o Igor. O Igor dá um toque de letra pressionado com 2 jogadores na área e um tapa sem muito espaço. O Caleri não ajeita tanto. O Caleri só dá um tapa, então assim. É um golaço. Golaço. Apesar de todos os pesares, o campo horroroso, a defesa muito ruim, o espaço que se ofereceu, a dificuldade da arbitragem, é um São Paulo que executa muito bem quando tem a bola. Então, tem muito mérito do São Paulo também. Não é só que se ofereceu, o time é muito fraco. Então, a partir disso, eu acho que tem uma coisa aí, Marcela, de entender a competição, de entender o tiro que pode ser dado numa Sul-Americana que talvez possa se abrir a você. Você tem clubes muito maiores que o São Paulo na Sul-Americana. Clube, não é time. Você tem clubes, camisas, tradições muito maiores que o São Paulo na Sul-Americana. Você vai
topar o risco disso? Eu sei que tem um foco brasileiro, o Rogério não quer nem ouvir uma possível oscilação para baixo na tabela, mas eu não sei se eu negociaria tanto essa questão de poupar no jogo da volta, não. A não ser um limite físico de algum jogador, a não ser uma situação muito pontual. Confirma, você consegue hoje, dosando um primeiro tempo, desenhar uma situação, Quem dosar é maior tempo. que o São Paulo nessa Sul-Americana? Não, maior como clube? Quem é como clube? Tem o Nacional do Isso que eu Uruguai, falo, que pode ser uma semifinal. Quem? O Nacional é tricampeão do mundo e da Quando Libertadores. você vai avançando, tá avançando um grande clube. É um grande clube passando bem fora de casa, é um grande clube se apresentando nas quartas, é um confronto nacional que o São Paulo tem um peso maior que o Ceará, apesar da campanha. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que olhar com muito carinho. O Bubu traz a informação, o Vitor fala do terceira competição, o Bubu fala meta financeira. Eu acho que a Copa Sul-Americana, ela se apresenta como uma grande possibilidade. Você tem um confronto Tem contra o alguns jogos Palmeiras difíceis. Por exemplo, se fosse avançar, vamos supor que o Inter passe, tem o Racing, que é uma boa equipe. E o que é uma volta contra o Palmeiras? Assim já era. O que é uma... Foi na fase passada, né? Racing foi eliminado. O que é uma na volta fase contra o passada. Palmeiras na Copa do Brasil? Muito difícil. O que é um campeonato brasileiro que você oscila demais? Muito difícil. Então, essa Copa Sul-Americana se abre, a meu ver. Tem Olímpia, tem Santos, tem Nacional. O olho tem que estar, rapidinho, só para finalizar. Eu tô com você. O olho tem que estar muito vivo. Eu quero acreditar que hoje é erro humano. Mas, sim, o olho tem que estar muito vivo.